Dê ao nosso Deus uma linda salva de palmas. Sejam todos bem-vindos ao santo lugar, amém? Fecha seus olhos, eleva os seus pensamentos a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O Deus de Israel te trouxe aqui para você mudar a sua vida, para você mudar a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos como sendo o nosso Deus. E nessa manhã, meu Deus, de domingo, nós louvamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fizesse nesse momento a sua primeira oração de conserto, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus perdão por suas falhas, por seus erros. Meu Deus, nós te engrandecemos e aqui reconhecemos, meu Deus, que somos falhos, que erramos, que pecamos, que lhe entristecemos, meu Deus. E nós não queremos mais viver longe de Ti, meu Deus. E é por isso que nós buscamos ao Senhor para nossas vidas, de todo o coração, de toda a nossa capacidade, em nome do Senhor Jesus. Ó soberano de Israel, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus e que não há nenhum outro que possa ser comparado ao Senhor. Estamos aqui diante de Ti e cultuaremos ao Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Eu gostaria que você se dedicasse o máximo possível ao Teu Deus, se entregando de corpo, alma e espírito. Ele te deu mais uma oportunidade para você se lançar diante do teu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você louvasse a Ele de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua capacidade, fazendo agora neste momento a sua oração sincera e agradável ao Senhor, pois você é templo, você é casa do Senhor Espírito Santo. Então faça isso agora. Não deixe que nada atrapalhe o seu louvor sincero ao teu Deus. Ah, Senhor nosso Deus e também nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome, pois sabemos, meu Deus, que nada podemos, como o Senhor mesmo disse, fazer se não tivermos ligado a Ti, se não tivermos ligado à videira verdadeira. E você que se encontra diante do altar do nosso Deus, diante da presença de Deus, você que já se envolve com a presença do Senhor Espírito Santo, hoje pela manhã você recebe de Deus. Você precisa aproveitar este momento para buscar Ele de todo o coração. Ele disse que aquele que bate, a porta se abriria, ou abre-se-á diante de ti. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então faça isso agora. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei a luta que você está passando e do que realmente você necessita neste momento. Mas uma coisa eu sei, que se você buscar, se você pedir, se você clamar, Ele está aqui para te atender, para te socorrer, para te abençoar e mudar a tua vida, mudar a tua história. Então se entregue de todo o coração, de toda a tua sinceridade. Faça isso agora. E de todo o coração, você está aqui para cultuá-lo, adorá-lo. Então busca Ele de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor nosso Deus, nós te buscamos, nós te exaltamos. Aleluias, aleluias. Santo, santo és o Senhor. Então se envolve com o Senhor Espírito Santo. Se envolve com Ele. Você agora pode se envolver agora. Você pode se entregar agora. Você pode se desligar de tudo agora e deixar o Senhor Espírito Santo entrar em sua vida, mudar a tua história, mudar a tua vida. É o que Ele quer fazer agora. Então se entrega de todo o coração, de toda a tua força, pois o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele mesmo diz em sua palavra que aquele que não come do pão e aquele que não bebe do vinho não tem parte com Ele. Quem não come do pão e quem não bebe do seu sangue, Ele diz que não tem parte com Ele.
Ele mesmo declara isso. Quando nós nos reuníssemos, como a Bíblia descreve, para a ceia, para reunirmos diante da presença dele. Quando nos reunirmos diante dele, ele disse bem claro: examinai, pois, o homem a si mesmo. Oh Senhor. E assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer ou para ceiar, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Por isso Deus te direciona a fazer esse autoexame. Não sou eu que proíbo você de ceiar. Não é eu que vou dizer você não pode ceiar. Mas você mesmo pode se julgar. Você mesmo pode dizer se você está apto a fazer parte desse momento glorioso que é a Santa Ceia. Que você possa nesse momento se autoexaminar, julgando a si mesmo. Não deixe que nada atrapalhe essa conduta. E se algo te impede de ceiar hoje, mas que você não deixe de focar, que você precisa resolver o que te impede de ceiar, para que assim o Deus de Israel possa mudar a tua vida, mudar a tua história, e você numa manhã ser salvo por Ele. Eu gostaria que toda a igreja que está apta a ceiar, saísse de seu lugar, viesse diante do altar, pegasse primeiro o corpo e depois o sangue. Venha, você que vai ceiar neste momento, saia do seu lugar. Pegue primeiro o corpo e depois você vai pegar o sangue, que é no momento ainda o pão e o cálice. Pegue, aleluia. Pegue primeiro o pão e depois você pega o cálice. Você pode retornar ao seu lugar em espírito. Você que não vai ceiar por temor, mas que você permaneça também em espírito, buscando esse Deus verdadeiro, Deus único e soberano de todas as coisas. Feche os seus olhos. E nada deixe você, nada. Não permita que nada atrapalhe esse momento entre você e o seu Deus. Oh Senhor, nosso Deus. Ninguém aqui é digno de estar diante de Ti, diante da Tua presença, meu Deus. Mas nós Te buscamos, Te exaltamos, Te glorificamos. Reconhecemos a necessidade de estar aqui diante de Ti, meu Deus, Te buscando de todo o nosso coração. Senhor dos céus e da terra, por semelhante modo, na verdade, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante apenas o pão agora para o céu. Levante. Pai, eu consagro agora. E deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser consagrado a Ti como o corpo do Senhor. Seja consagrado agora, meu Deus, ao ponto, meu Pai,
dessa pessoa ao comer do teu corpo fará parte do dela, fará parte da vida dela, trazendo assim, meu Deus, tudo que há em ti, permanecendo dentro dela, a tua vida, força e capacidade. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Pode comer do corpo, coma. De haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Levante para os céus o cálice. Pai, eu consagro esse cálice e passa agora nesse momento ser o sangue do Senhor, consagrado e abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Quando essa pessoa tomar desse cálice, fará parte de sua vida também, Senhor, ao ponto de mudar tudo dentro dela. Tornará dentro dela uma fonte a jorrar para a vida eterna, tanta alegria e paz no Senhor Espírito Santo. Seja abençoado. Pode ceiar, toma do cálice. Aleluia. Oh Senhor, ainda em espírito, você vai falar com Deus, pedindo para Ele encher a sua vida. Encher a sua vida. Oh, de carambaralaias, xaracimicantaralaias. Oh, nós te amamos, Senhor. Oh, santo, 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 santo. És o Deus de Israel. Obrigado, ó Pai. E nós te louvamos de todo o coração, de toda a nossa sinceridade, de toda a nossa entrega. Nós te buscamos e nada pode mudar isso. Diga para Ele: obrigado, Senhor Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus e a Ele bem forte, porque Ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de ser engrandecido. Amém? Graças a Deus. Pode ser assim. Na verdade, você vai dar um bom dia a quem está do seu lado, tá bom? Pegue na mão dessa pessoa, diga para ela, para ele: olha, seja bem-vindo ao santo lugar. Amém? As obreiras vão passar aí pegando o cálice vazio que está com você. Você pode entregar para as obreiras o cálice que você acabou de fazer a Santa Ceia, tá? Bom dia a toda a igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós buscamos a Ele, que nada é mais importante do que esse momento, amém? A nossa entrega e sinceridade, a nossa busca por, de fato, de verdade, a gente mergulhar nesse rio de Deus é fundamental para a nossa vida, amém? E você que se esforçou, que se empenhou para estar aqui diante do nosso Deus, eu gostaria apenas de chamar a sua atenção, que você se dedicasse bastante para receber de Deus o que Ele tem para te entregar, tá bom? Não perca, não deixa que nada te atrapalhe ou impeça de você receber o novo de Deus, porque toda a oportunidade que Ele nos concede, nós precisamos estar atento para não perder nada, amém? Você tá bem ou tá frio demais, igreja? Tá bom? Tá bom? Quer que eu aumente mais, diminua? Ou tá bom? Tá ótimo? Então glória a Deus por isso. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abra aí comigo, por favor. Quero ser direto à palavra do nosso Deus no livro de Oséias. Oséias,
capítulo 3. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá? Que diz assim, ó, presta atenção. A partir do versículo 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para quem? Para outros deuses e amem bolos de passas. Versículo 2. Comprei-a, pois, para mim por quanto? 15 peças de quê, igreja? De prata, e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias. Olha só. Não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, que essa palavra possa entrar no mais íntimo e profundo de sua vida, meu Deus, ao ponto dessa pessoa mudar a vida dela, que a compreensão seja tão clara do que será feito, dito nessa manhã de domingo, que ela possa de imediato, meu Deus, tomar uma atitude daqui por diante com relação à sua vida e também à sua família e toda a sua casa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Repreendo desde já qualquer espírito de atrapalho, bem como também determino que todo e qualquer mal que vem com o propósito de fazer com que essa pessoa venha se distrair, já seja expulso desse ambiente, ao ponto dessa pessoa entender o que o Senhor tem para a vida dela. Bem como, meu Deus, o Senhor me fez entender a base do que a gente vai aprender hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Leia o que está escrito aí na TV. O que está escrito? Aprenda a sua família. Pastor, como que nós podemos construir a nossa casa? A base é amor. E a menos que se você, presta atenção, se você não aprender a amar o marido que está do seu lado, ou a esposa que está do seu lado, bem como seus filhos, você pode lutar do jeito que for, mas você nunca vai ter uma família feliz. Porque cada um de nós precisamos entender, a família é constituída. Se hoje alguém chegou nesse padrão de uma família feliz, é porque ela teve que aprender a amar uma pessoa imperfeita. Porque a família é constituída por pessoas, e falando de pessoas, ela vai estar propício a errar, a falhar muitas vezes. E se você não aprende a amar a pessoa, você nunca vai lutar por sua família. Se você não aprende a amar o seu marido, a sua esposa, mesmo com os defeitos que ambos têm, os seus filhos, você nunca vai ter uma casa de Deus. Uma família feliz é constituída exatamente com essa base que cada um de nós temos, que é decidir amar essa pessoa imperfeita. Às vezes as pessoas, elas entram em um relacionamento, em um casamento, ou constituem famílias. Ela acha que no momento que ela conhece aquele homem ou aquela mulher, que a mente da pessoa consegue ir ou viajar com base a coisas boas que ela terá daquele homem ou daquela esposa, e ela imagina que o casamento só será feito disso, dos sonhos, dos projetos, das metas, dos propósitos. E no início você vê que é tudo maravilhoso. Você observa que o esposo às vezes dá presente à sua esposa, que até então é noivo, namorada, assim, porque tudo tem um início. E ele é prestativo, ela é prestativa, ela idealizou, ela viajou, eles, sabe, criaram uma base no início muito boa, muito sólida. Mas ao passar do tempo, quando constitui família e vão morar juntos, ambos vão descobrir que aquela pessoa que os seus olhos se encantou,
é uma pessoa que muitas vezes pode se tornar egoísta. Age dentro de casa, fala alto, grita, e você não via isso quando no início. E se você não aprender a amar essa pessoa, você vai dizer assim: ei, essa pessoa não é a pessoa certa. Eu casei ou iniciei errado. Meu relacionamento, que eu achei que esse homem ou essa mulher fosse a de Deus, e de fato não é. Olha como ele é, olha como ela é. Pessoas são imperfeitas, igreja. Perfeição só está em Deus. E a família feliz, ela é feliz porque ambos aprenderam a amar aquela pessoa que lhe entristeceu, que falou, que agiu, que praticou de uma forma que ela muito se entristeceu, se abateu. Você acha que a esposa não fala às vezes coisa para o marido que lhe entristece? Você acha que a esposa não ouve as palavras, os insultos, a arrogância do marido, que muitas vezes ela mais pensa em desistir do que permanecer? E se você é um pai, uma mãe ou filho, você precisa entender: a tua família é constituída de pessoas propícias a errar a todo momento. Se você aprende a amar, não significa dizer que você vai viver ou concordar com o erro da pessoa. Não, mas você decidiu a manter o teu olhar naquilo que ela tem com base a essência que vem de Deus, ao invés de manter o olhar nas coisas que mais desagrada tanto a Deus e você. O ser humano é falho. E o que nós acabamos de ler, eu quero traduzir para você entender, igreja. Uma coisa importante que nós não podemos esquecer. Quem já viu a história de Oséias? Quem já leu na Bíblia? Ninguém? Poucos? Pastora, só pastora? A obreira? Só pastor e a obreira? Então eu acho que fiz errado com você. Era para ter vindo do início, porque eu já peguei basicamente o final da história. Mas mesmo pegando o final da história, quando fala lá no versículo 1, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Oséias, vai falar a respeito no ano de fulano, no reinado de Beltrano, vai descrever lá no versículo 1, no capítulo 1 a respeito. Nesse século aproximadamente, era aproximadamente 725 a 750 antes de Cristo. Esse era o período que a palavra do Senhor veio a Oséias, há muito tempo atrás, né? Muito tempo. E quando essa palavra veio a esse profeta, Deus disse para ele assim: olha, meu filho, você vai casar com uma mulher prostituta, e você vai gerar filhos com ela. E o primeiro filho que você gerar, e que de fato foi um filho, um menino, você vai pôr o nome dele de Jezreel. Aí ele vai explicar o que significa Jezreel lá a partir do verso 3. O segundo filho, quando nasce, na verdade é uma menina. E ele vai pôr o nome, Deus disse, você vai pôr o nome de desfavorecida. Aí nasce um outro menino, terceiro. E aí agora você vai pôr o nome dele de não meu povo. Nomes que as crianças teriam que carregar para o resto da vida. E Deus, após pedir para ele fazer isso, ele vai. E essa mulher prostituta, toda noite saía tendo seu esposo. Ela saía a se prostituir, se envolver com outros homens, deixava seu esposo, deixava seus filhos em casa, e ele era proibido por Deus de não impedir dela fazer o que ela estava fazendo, ou supostamente iria fazer. E ele viveu durante esse tempo, e o profeta, ele apenas obedecia a voz de Deus. Logicamente que Deus não queria jamais que ele passasse por aquilo, mas ele estava representando o próprio Deus e Deus queria mostrar para o seu povo, através de seu servo, o que realmente ele estava passando ou enfrentando, qual era o sentimento de Deus naquele momento pelo seu povo. Por isso que ele pede para pôr o nome dessas crianças desse jeito, porque era o que exatamente o povo estava vivendo, distante de Deus. E depois que essa mulher se prostituiu tanto, não vou dizer que foi o final, mas ela foi parar nessa condição. Devido a ela se prostituir,
ou acredito que ela adquiriu para si dívidas, sem poder pagar, se tornou escrava. E por se tornar escrava, Deus vai dizer para ele: agora tu vais e vai comprar essa mesma esposa, que era sua, é a sua esposa, que agora é escrava, tal, com outro homem, você vai comprar essa pessoa. E a gente sabe, igreja, quando é algo de valor, o preço é como? Mais alto. Quando é algo simples ou velho, o valor é bem menor. E o caso da esposa Gomer, esposa de Oséias, ela era, nesse momento, ela estava como um objeto, posso expressar assim, sem valor algum. Será que você entende desse jeito? Isso é o olhar físico, por ela ser prostituta e agora escrava. Então, praticamente, ao olhar físico, ele dizer, não vale nada. Muito pelo contrário, porque o olhar de Deus, você sabe quanto que esse homem teve que pagar? Ele pagou muito caro. Muito caro. Ele pagou caríssimo. Para você ter noção, foi uns 170 a 180 gramas de prata. A 330 aproximadamente litros, ou seja, um ambiente de grãos de cevada. Muito caro. Caríssimo. Sabe o que isso significa? Significa que o que Deus estava mostrando para essas pessoas era o que Ele iria fazer depois de muitos anos na vida do Senhor Jesus. Porque foi o preço muito caro que Ele pagou por cada um de nós, que não tínhamos diferença quase alguma de Gomer. O povo de Deus é povo de Deus, que obedece. Mas a maioria está como estava o povo dele lá atrás, separado. Então, o profeta vai aprender o quê? A amar uma mulher que era prostituta. Lógico que isso era um mandado de Deus. Mas esse profeta, ele teve que aprender a amar uma mulher que não valorizava. Uma mulher que carregava sobre a sua vida uma desonra. Não tinha honra alguma sobre a vida dessa esposa. Apesar de ter filhos, de ter um marido, de ter uma casa, ela teve que ser comprada de volta por um preço caríssimo. E o seu esposo foi lá e comprou. E às vezes, igreja, a gente não consegue entender. Eu falei aqui biblicamente do que a gente acabou de ler, de uma atitude de um profeta, mas como eu falei e repito, isso aqui era a atitude de Deus com o seu povo. E falando da atitude do nosso Deus para com cada um de nós, a gente às vezes esquece, parece que a gente não consegue enxergar que aquele homem ou aquela mulher, aqueles meninos ou jovens são os nossos filhos. É o seu marido, é a sua esposa, e você não aprende a amar essa pessoa. Deus, ele poderia descartar essa mulher, mas Ele comprou, Ele lutou. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de que forma? De tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a fazer o quê? Não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E foi exatamente isso que Ele fez. Por quê? Porque Ele aprendeu a te amar, mesmo quando você não tinha valor algum. Ele aprendeu a amar você, marido. Ele aprendeu a amar você, esposa. Ele aprendeu a amar você, filho. E por que você que é pai, você que é mãe, você que é filho, não aprende a amar sua família? Porque que às vezes você desconhece o valor que no início você enxergava naquela mulher e naquele homem. Que você nunca aprendeu a amar essa pessoa. Pastor, mas o que ele faz é muito duro, é muito difícil, lógico, dói, é complicado. E você acha que Deus te amou como? Você não tinha também a mesma base? Tinha.
todos nós. E Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, amém? E você precisa aprender a amar. Quando você aprende a amar essa pessoa que está do seu lado, a Bíblia vai dizer que o vínculo da perfeição é o amor. Enquanto você não aprende a amar, o olhar que você tem para a sua família é que você tem uma esposa que não presta, você tem um marido que não presta, esse filho só faz o que não presta, porque você nunca aprendeu a amar essa pessoa. Gomer era uma prostituta, os filhos com o nome daquele jeito, e além de ser prostituta, estava na casa de outra pessoa como escrava, e Deus disse: vai lá e paga e você vai pagar um valor caríssimo, para representar o que eu estou sentindo e o que esse povo é para mim. E é isso que a igreja hoje não entende. Casamento, sempre falamos, tem a frase, né? Casamento perfeito são feitos por duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Obrigado. Isso é a base da família. E quando eu não aprendo a amar, eu só vou enxergar que ele é assim, que ela é dessa forma. Você acha que a minha esposa não falava coisas que me entristeciam lá atrás? Falava e fazia. Bem como eu falei e fiz coisas também que lhe entristeceu. Pastor, e por que vocês estão juntos? Simples, porque nós aprendemos a amar um ao outro mesmo com as imperfeições. Amém, igreja? Falava para minha esposa: nossa, eu sou muito feliz com você no início. Ela dizia: você não é nada porque eu estou assim, estou desse jeito. Eu digo: mas eu que decidi. Isso é uma decisão minha. É nós que decidimos a amar a pessoa que está do nosso lado. No início não é maravilhoso, mas você não pode esquecer que ao longo da caminhada, ao gerarem filhos, vai vir os problemas, vão ter as crises, vocês vão ter crises, problemas financeiros. Ele vai falar alto com você. Aquele príncipe vai ser o quê? Um ogro, vai ser um sapo. Muitas vezes vai ser assim, que a vontade que você vai ter é de esganar. Se eu pudesse, oh meu Deus, para você entender que é decisão, igreja, é eu que decido. O profeta teve que aprender a amar essa mulher desse jeito. Depois que ele compra ela, o que ele diz para ela? Você não vai mais se prostituir, você vai se guardar para mim, e eu vou fazer o mesmo. Se nesses dias, se nesse século alguém faz isso, e as pessoas dizem o quê? Para de ser besta. Tem um besta, deixa de ser corno. Não é não? Larga esse marido, essa mulher. Tu tá pegando o chifre, tu larga de ser besta. Tem tanta gente melhor do que ele, do que ela. E você vai, às vezes as pessoas fazem isso, entra em outra, e depois em outra, ela nunca vai aprender. Ela, na verdade, nunca vai ter uma família, porque ela nunca aprendeu a amar. Hoje você está aqui como um filho de Deus, limpo, cheiroso diante de Deus, mas porque Ele te amou quando você não tinha nada disso. Ele cuidou de você, Ele olhou para você como um filho, como um pai olha para o filho, que se compadece dele. Deus olhou para cada um de nós assim. Hoje estamos assim porque Ele acreditou, Ele amou, deu filho, não tinha nenhum que merecia, e Ele morreu representando esse amor. Ele tem hoje filhos porque Ele aprendeu a amar esses filhos quando um dia não eram. Hoje Deus tem filhos, mas no dia que Ele ofereceu o sacrifício como o Senhor Jesus na cruz, não tinha ninguém filho como hoje se tem. Então Ele te amou quando você era como Gomer, como nós éramos como Gomer. Nós não éramos dignos, mas Ele foi lá e pagou um preço caríssimo. Aprenda a amar tua casa, aprenda a amar seu filho, aprenda a amar sua esposa. Aprenda. Pastor, mas é difícil, eu sei, também não estou justificando o erro do outro, não. Tanto que eu estou falando para essa pessoa que muitas vezes lhe entristece, esposa. Você, talvez, marido, ou vice-versa.
Porque você, às vezes, se sente seguro. Porque isso não é para te deixar como um conforto. Eu faço tudo que é errado, mas minha esposa está ali. Meu marido está ali. Não fique mantendo essa base que não vai te sustentar. Porque você está perdendo a oportunidade de aprender a amar uma esposa que ora, que cuida, que valoriza. E você não está fazendo isso. Você acha que o seu erro está sendo justificado? Não. Você imagina o que deve ter passado depois que esse homem, por ser tanto desmerecido, maltratado, rejeitado, foi lá e comprou. Na cabeça dessa mulher deve ter passado muita coisa. Eu não merecia, ou seja, eu não merecia receber o que eu recebi dele. Ser resgatada por um preço altíssimo. Ainda assim ele fez isso. E o que eu merecia era totalmente ao contrário. Ele me dá tudo isso. Eu acho que ela parou para pensar. E você tem que parar para pensar. Como estaria a sua casa se você estivesse lutando junto com o seu cônjuge? Como estaria a sua família se você estivesse lutando junto? Como estaria o seu lar se você estivesse aprendendo a amar o seu pai? Que muitas vezes, os filhos não entendem o pai e acham que o pai está sendo ruim, não quer dar o que você quer. Deus também não dá aquilo que às vezes a gente quer. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. É apenas um capricho e ele sabe disso, então ele não concede para manter você diante dele, para continuar sendo aquilo que você realmente é. Então, se você não aprender a família que Deus te deu, você às vezes vai valorizar outro lá de fora que às vezes nem é aquilo que os seus olhos estão lhe mostrando. Aprender a amar nossa casa, nossa base. E olha o que a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Presta atenção, nós vamos pôr aqui na TV para você. Leia aí o que está escrito. Acima de tudo, porém, tende amor de que maneira? Intenso, uns para com os outros. Olha que coisa maravilhosa. Porque o amor cobre multidão. Quando você ama, esse amor vai cobrir o erro. Não é que você vai fazer vista grossa com o erro. É um erro, acabou. Contudo, você não vai manter o seu olhar no erro dele. Você vai amar ele pela essência que Deus colocou dentro dele. Ou dentro dela, ou dentro deles. A depender da condição. De repente seus filhos, de repente seu esposo, sua esposa. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é isso aí, igreja. É isso que tem que estar dentro de cada um de nós. Com um intenso amor. Quando você aprender a amar, você vai dizer, nossa, eu tenho uma família muito abençoada. Eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa muito abençoada. Amém, igreja? É o que a igreja precisa aprender. Amém? Quem entendeu? E agora eu quero ler com você lá em Colossenses, capítulo 3, verso 13 e o versículo 14. Leia o que está escrito. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? Que é o vínculo do quê, igreja? A família perfeita, a base é amar essas pessoas imperfeitas. E é eu que tenho que aprender a fazer isso. Amém? É algo que eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que olhar para aquela pessoa que é o meu cônjuge, que é a minha esposa, que é o meu marido. Eu tenho que olhar para eles e enxergar que é a minha família. Meus filhos. O que ele fez, não, aqui está dentro, eu tenho uma mágoa muito grande. Você tem que perdoar. Deus te perdoou. A dívida que você tinha, ele te perdoou. Ele quer que você perdoe também. Aprenda a amar, aprenda a acreditar que esse filho, que esse marido, que essa esposa, que essa pessoa pode mudar, pode ser outra pessoa. Mas você, e quando ele fala com você, é porque ele quer que você mantenha ele dentro de si. Pastor, e o outro tem que fazer o mesmo. Se ele não está fazendo, mas você tem que fazer. Amém, igreja? A nossa casa, ela é uma casa feliz, debaixo da presença de Deus, mas principalmente quando eu aprendo a amar essa pessoa que está do meu lado. Eu aprendo a amar essa pessoa que está do meu lado. É o que Deus precisa ver em você. Amém, igreja? Nós precisamos aprender a amar a nossa família, a nossa casa. É a estrutura. Amém, igreja?
Agora eu quero que você leia comigo, abra comigo agora. Aqui na Bíblia você vai vir comigo aqui em nome de Jesus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Quero ler com você o que está escrito aqui. Nós vamos ler a partir do verso 4. Amém? Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? E a base do versículo 1, do versículo 8, primeira base lá, logo a primeira parte ali: o amor jamais acaba. Quando você aprende a amar, você vive isso aqui. Você suporta, você crê, você não se alegra com a injustiça, você não se exaspera, você não é uma pessoa arrogante, você cuida. Amém? Você olha para alguém já viu um casamento feliz? Ninguém viu? Você tem um casamento feliz? Não levanta a mão. Não levanta a mão se você não tem. Às vezes a gente não consegue ver isso dentro da nossa casa. Mas está aí a base para você ter uma família feliz. Qual é a base, igreja? Aprender a amar. Aprender a amar. Eu já vivi, não muito tempo, mas já vivi separado, brigado com a minha esposa, longe da minha esposa. Já, né? Pois é. E está aí a oportunidade, tá, igreja? Para você amar, aprender. Não, isso é para você, marido, é para você, esposa. Põe no lugar dessa pessoa. Como seria sua esposa se você aprendesse a amar ela mais? Valorizasse ela ou ele? Que às vezes só está vindo de um. A esposa está lá, cuida, passa, limpa, cozinha, deixa tudo pronto. E quando chega em casa quer dar um cheiro no esposo. E o esposo é todo arrogante, ele é todo estrovado. Não tem carinho, não tem nada, não tem amor, não tem apreço. Ainda diz que a comida está ruim. E pior do que falar que a comida está ruim é elogiar a comida de outra pessoa. Não é dar divórcio. Aí vai dizer assim: mas quando eu faço lá em casa a comida é ruim, né? Você tem que aprender. Tudo na vida é a gente aprender. Mas uma base para ser feliz é você aprender a amar a sua casa. É você aprender. Porque quando você aprende no momento da briga, você opta pelo quê? Pelo perdão. No momento que você se estressa, ou criou-se um momento de briga dentro de casa ou dentro do casamento, você vai optar, você que está aprendendo a amar ou está amando, você vai optar e dizer: meu bem, me perdoa por eu ter falado isso para você. Não é desculpa não. Desculpa é quando você tropeça, derruba algo sem querer. Quando você faz algo que sabe que foi grave, você tem que pedir perdão. Me perdoa. Eu falei, eu fiz. Eu reconheço, é a melhor forma de você mudar. Você tratar seu casamento, ter uma família feliz. Você reconhecer o que você faz. Não coloque nenhuma fenda no seu rosto e encubra os seus próprios erros. Você tem que se enxergar antes de qualquer outra pessoa enxergar o tipo de pessoa, de marido ou de esposa que você tem sido diante de Deus. E aprender a olhar para si. Porque eu só consigo amar o meu próximo, que é o meu esposo, a minha esposa, meus filhos, meus pais. Só consigo amar eles se eu aprender a viver isso. Porque muitas vezes você vai ficar chateado com os seus pais, você filho. Porque seu pai vai dizer não, vai brigar com você. E Deus não faz isso. O amor de Deus está vinculado à exortação, igreja. Amém. Se você for ver a Bíblia, ele vai dizer que Deus ama, por isso que ele corrige os filhos a quem ele ama. Ele exorta quem quer bem. Ele não quer o seu mal, por isso que ele briga com você.
As pessoas dizem que a gente fala assim de uma forma muito dura, porque a gente te ama. Se nós não te amássemos, a gente tem estratégia de como atrair as pessoas. Nós íamos botar um LED ali, ia pintar o fundo preto aqui, ia botar um jogo de luz, ia fazer uma discoteca aqui e pronto, a igreja está cheia. Ontem eu passei na frente de uma igreja, eu pensei que era uma seresta. Desculpa, mas essa é a verdade. Quando eu olhei que eu vi que era o nome de uma igreja. A igreja cheia de gente. É errado a igreja cheia de gente? Claro que não, é muito maravilhoso, porque tem mais pessoas para ouvir a palavra. A palavra, quando ela é ensinada da maneira correta. Se não tem ensinamentos, igreja, o que vai adiantar ter? Eu não engano você. A gente fala assim porque a gente ama você. A gente quer que você tenha uma família, uma casa feliz. Por isso que você, às vezes, quando vem buscar direção, a gente vai falar mesmo. Não tem jeito, você vai ficar com raiva de mim, mas eu vou te falar. Precisa mudar. Você precisa ser melhor. Você precisa ser diferente. Você precisa aprender a amar sua família, amar seu marido, amar sua esposa, amar seus filhos, amar seus pais. Porque não adianta enxergar o outro se eu não estou conseguindo enxergar o que está aqui do lado. Eu estou enxergando outra família, outro homem, outra mulher, no sentido de que eu estou observando o casamento do vizinho, que está sendo melhor do que o meu. Meu bem, como eu queria que você agisse como o outro lá age, como a outra age lá com a fulana. Você mata seu casamento. Fazer comparações. Eu queria que você fosse igual. Não, você tem que lutar, porque ninguém é igual. Você não adianta, o casamento do vizinho não vai ser igual ao seu, você tem que cuidar do seu, lutar pela sua casa, aprender a amar essas pessoas. Você está aqui porque Deus te amou muito, e a gente só ama porque Ele nos amou. Está escrito, a gente só consegue amar a outra pessoa porque a gente foi amado por Ele primeiro. Ele fez isso por nós, igreja. Ele está dizendo que o amor, ele é paciente. Ele espera, ele confia, ele não tem ciúme, ele não arde em ciúme bobo, que às vezes é briga por conta de ciúme bobo, não amadurece. Tinha um casal dentro da igreja, tempos atrás, no início da minha caminhada, o senhor tinha mais de 70 anos e a senhora tinha mais de 60, idosos. Mas quando as irmãs iam para cumprimentar o irmão, o senhorzinho, ela dizia assim: tu está caçando conversa com a mulher alheia? Com a irmã. Se olhasse para trás, se o senhor olhasse para trás, coitado do senhorzinho, dentro da igreja, brigando. Na idade que está, é para estar em paz. Para estar em paz. Então, quando a gente entende a base de crescer, a gente ama. Que a base é amor, é amar é o próximo, como ele disse, amar o outro, perdoar o outro. Esse outro é o seu marido, a sua esposa, as pessoas mais próximas. O que você tem que praticar primeiro é o que seu marido é com a sua esposa, é com seus filhos, é com seus pais, de dentro de casa. Aprender, não é algo que vem em nós, porque nossa mente tão pequena, ela vai, é como eu falei no início, ela vai idealizar um casamento com um príncipe, uma daquele de novela, de desenho. Não, igreja, é uma realidade que eles não mostram. O casamento tem as suas lutas. E se você não entrar no casamento, que você precisa entender essa base, que é aprender a amar essa pessoa, você vai amar ela, e quando ele ou ela fazer algo que te desagrada, você vai continuar como? Com raiva? Não, você vai continuar amando. Você vai continuar em amor, perdoando, reconhecendo. Amém? Fugiu disso aí, você vai viver uma zona de guerra. Você vai fugir da base. Você vai fugir do princípio. Você vai fugir da base de Deus. E aí você nunca vai ter uma família feliz. Aí por isso que chega essa idade e não tem paz. Não tem, por quê? Porque nunca aprendeu a amar. Aprenda a amar para você ver. Não é eu que mudo você. Eu só apenas te ensino através do que Deus quer para a sua vida. A gente está aqui, eu estou aqui pregando para você, te ensinando. Mas isso aqui está desde ontem e eu estou aqui desde as 3 da manhã. Fui só em casa tomar um banho às 6 horas e retornei para a igreja. Desde as 3 horas eu estou aqui recebendo de Deus para poder passar para você. Eu pratico o que Deus me ensina. Agora aí é com você, eu estou apenas te ensinando. É uma prática que cada um tem que decidir.
Eu vou aprender a amar, se trate nada, rapaz, que esse trate só me faz raiva. É uma decisão sua. Não posso fazer nada. Amém, igreja? Amém. Mas a família que eu quero é uma família de Deus, uma família feliz. E para ter uma família feliz, uma família de Deus, você precisa primeiro aprender a amar essa pessoa. Amém? Quantas vezes você ouviu falar, rapaz, larga esse homem, larga essa mulher, que tu quer perdendo tempo? É a ideia das pessoas para você. Mas quando você ama a pessoa, você não vai abandonar. Você não vai fazer o que as pessoas estão querendo. Você vai se manter, porque Deus tinha todo motivo para não perdoar nenhum de nós. E Ele optou em perdoar, em amar cada um de nós. A gente vai ver Oséias, dentro do que lemos, ele optando em perdoar, disposto a perdoar tudo que a esposa fez. Comprou por um preço acima do normal. E é o que a gente precisa fazer. Amém, igreja? Casamento não vai ter lá no céu, mas a base que Deus quer para você manter sempre em paz. Através do amor você vai se manter em paz. E se mantendo em paz, a tua salvação está intacta. Porque tem pessoas que estão perdendo o princípio da salvação por causa do casamento. Casou, viveu uma zona de guerra, não tem mais paz dentro de si. Então aprender a amar significa dizer cuidar da minha salvação, cuidar da minha base, cuidar da coisa mais importante que Deus me deixou aqui, que é a salvação da minha alma. Amém? Quem entendeu direitinho? Eu quero pôr para você agora, só para você entender. João 15, você vai ler comigo aqui. 15, verso 12 e 13. Foi 13 e 14, mas é 12 e 13. Diz assim, olha. O meu mandamento, qual é o mandamento de Deus? Assim como eu, olha só, ninguém tem maior do que este, de dar a alguém o quê? Por isso que nos ensina. Amém? Hoje eu estou junto com a minha esposa porque eu aprendi a amar ela. Porque se eu não aprendesse, eu não estaria com ela. De verdade. E nem ela comigo. Porque o que eu fiz com ela no passado foi covardia. Isso é covardia. Mas por que estamos juntos? Porque ela aprendeu a me amar com os meus erros. Aprendeu a me amar com os meus defeitos. E eu aprendi a amá-la com seus defeitos e seus erros. Eu não passo a minha roupa. Ela que pede para me passar a roupa dela. Então, eu passo a roupa dela, ela não passa a minha roupa. Mas eu aprendi a amar. Amém, igreja? Amém? Quantas coisas já ouvi. Quantas coisas eu já ouvi. Quantas coisas ela já ouviu. Mesmo assim a gente se ama muito. Porque a gente aprendeu a nos amar. Um ao outro. Aprendendo a amar. Amém? É isso que Deus tem para nós hoje. E quando eu aprendo a amar, quem é que ganha? É você. Porque quando você não aprende a amar, o pouco que tem pela briga que você vai gerar, porque você não aprendeu a amar, você vai perder sempre. Porque quando você aprende a amar, mesmo que o outro acorde mal-humorado, você está em paz, tranquilo. O erro está nele e não em vós. E você vai estar sempre em paz com Deus. Não há nada mais precioso, não há prata, não há ouro, nada do que isso que o mundo te oferece é maior do que Deus está dando dentro de você quando você aprende a viver assim. Aprender a amar a nossa casa significa dizer que a gente vai manter a nossa base com Ele sempre em paz. E nem todo mundo está assim porque não aprendeu a amar. Não aprende. Já conheci pessoas que compravam a ração do cachorro de quase R$1.000, mas não tinha coragem de ajudar o próximo que passava do lado. Uma moeda. Ainda chamava de miserável. Porque nunca aprendeu a amar. Quer dizer, eu tenho meu olhar para o cachorro é maior do que para o ser humano. Isso é muito sério. Tudo bem, você não vai maltratar, mas eu deixar de olhar para o ser humano que sofre e eu não ajudar, se eu não posso, tudo bem, mas eu faço por outro que às vezes diante de Deus não é insignificante e não faço por aquele que tem mais estrutura de que pode receber de mim. Eu não fazer isso, gente, é não aprender a amar.
Na verdade, se eu não aprendo a amar, muitas vezes a gente vê essas coisas assim, a gente pensa que o casamento é muito feliz. É mentira, porque se não aprende a amar as coisas simples, que vai ser ligado com aquilo que você faz todo dia, você pode ter certeza, em alguma área da vida dela, ela é decadente, essa pessoa, porque ela não aprende a amar. Quando você aprende a amar, você tem bons olhos, você é feliz, você é alegre, mesmo que você veja os problemas, você está em paz. Faltando, as pessoas chegam contigo, elas querem estar próximas de você, porque você é uma pessoa totalmente diferente, com uma base que poucos têm, que é amor. Amém, igreja? Você vê que a multidão acompanhava Jesus, por quê? Porque onde ele chegava, ele trazia vida, porque ele amava as pessoas. Uma multidão de sacerdotes, de levitas, de escribas, homens importantes, estava lá o Pôncio Pilato, homem importante. Ele foi entrar na casa de Zaqueu, que era um publicano e pecador. Por quê? Porque Jesus ele veio para dar vida àqueles que não tinham, aqueles que ouviam, não praticavam, ele deixava de lado, porque as pessoas não queriam aprender. Então aprende a fazer isso, aprenda a amar a sua família, a sua casa, seus filhos. Aprenda, é uma base que você tem que ter, você tem que aprender. Não vai nascer dentro de você enquanto você não lutar por isso. Você, quando tiver isso, você vai ver que a pessoa mais feliz da vida vai ser você. Mesmo que as pessoas tentam fazer o contrário, você vai ter sempre essa estrutura. E é como a Bíblia está dizendo lá no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse tem negado a fé e é pior do que um descrente. Se eu não aprendo a amar o que está dentro de casa, eu vou amar outro que está lá fora? Lógico que não vou, gente. Isso é ilusório. Quando eu amo quem está dentro da minha casa, aquele que está lá fora, eu vou conseguir também amar, vou conseguir fazer, eu vou agir como o próprio Senhor Jesus. E a minha casa, a minha estrutura, que é a base familiar, vai ser sólida, vai ficar intacta. Amém, igreja? Quem entendeu? Quantos filhos erram e você não continua fazendo? Tem pais que matam. Tem marido que mata a esposa, que destrói a família. Mas tem pais que amam tanto, mesmo o filho errando 10 vezes, ele continua amando aquele filho, acreditando que ele vai mudar. Amém, igreja? Meus filhos já erraram comigo, mas eu acredito que no amanhã eles serão melhores, porque esse amor está dentro de mim. Amanhã vamos acreditar, a gente acredita, a gente ora, a gente sabe, ensina, a gente exorta, porque há um amor dentro da gente. Se não há amor, a gente não corrige, a gente não exorta, a gente não está nem aí para o que ele pensa, porque ele fala e da forma que ele quer viver a vida dele, a gente vai deixando, porque não há amor dentro de você. Quando você passa a amar, você não quer ver o seu filho no amanhã de trás das grades, você não quer ver seu filho sofrendo, gemendo, chorando. Você vai ensinar, você vai exortar, você vai dizer para ele que a vida não é como às vezes ele pensa, porque você aprendeu a amar. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: aprenda a amar sua família. Amém? Amém? Quem é a sua família? Glória a Deus. Quem é a sua família? Já esqueceram? Vamos lá. Lógico que você tem tio, tem avô, tem primo, tem fulano, tem beltrano. Mas quando você deixa a casa do papai e da mamãe, a família, a sua família, é exatamente o pai, a mãe, ou seja, o marido e a esposa, e os filhos que geram. Amém? E o resto, pastor, são seus entes queridos aí para frente. Amém? Faz parte, mas é a base que você tem que lutar, é por essas pessoas: a sua esposa, seus filhos e seu marido. Amém? Surgiu um problema, eu vou para casa do papai. Não, se una com o seu esposo e resolvam. Amém? Corra aos seus pais, não ao vizinho. Busque ajuda, a sua casa, a sua família. E o restante não é família não, pastor? Faz parte da sua base. Mas a pessoa que você vai ter que lutar é as que estão na sua volta, que são essas pessoas. Fique de pé. Dê ao nosso Deus uma linda salva de palmas. Você vai segurar na mão dessa pessoa, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. E você vai se unir agora a eles, porque Deus quer cuidar de você, da sua família. Tudo que Deus falou conosco hoje é algo que toda igreja precisa aprender. Quando você aprende a amar, não é que você vai... Claro que igreja não é bom a gente viver num lar onde o marido pensa de uma forma, faz de uma forma, age de forma totalmente diferente, que
que atinge a sua vida, você como esposa, você como marido. Às vezes a atitude está refletindo em você, não é bom, mas o que Deus propôs para nós é exatamente que nós temos que decidir hoje aprender a amar a pessoa, mesmo que ela não tenha demonstrado, mesmo que ela não tenha sido uma pessoa totalmente dedicada às coisas de Deus. Porque quando você aprende a amar, você vai refletir esse amor que está em você na vida dele. Porque se ele age dessa forma, é porque ele nunca aprendeu a amar. Então age diferente, seja um testemunho diferente, seja uma esposa, um marido diferente. Faça como Deus te ensinou, como o próprio Oséias fez com a sua esposa. Mesmo ela tendo sido vendida como escrava, ele foi lá e comprou de volta. Ele preferiu perdoá-la a manter mágoa, ressentimento dentro dele da esposa. E é o que Deus quer que você faça nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, porque Ele te amou quando ninguém te amou. Você errou, mas eu não vou desistir de você. E você reconhecer que quem está do seu lado te ama, não pelaquilo que pode te dar fisicamente, mas para suportar e para te amar, mesmo que você não mereça. Nessa manhã você vai orar pelo seu casamento. Mesmo que o teu esposo não esteja aqui, Deus te colocou aqui para você interceder por ele. Ah, pastora, mas está tão difícil. Deus não está pedindo que você reconheça as dificuldades. Deus está dizendo, ore, confie, porque eu sou Deus que transforma e que muda, assim como eu transformei e mudei você. Você também não tinha qualidade alguma, você não tinha perfeição alguma. Eu me aperfeiçoei nas tuas fraquezas. Aleluia. Eu te tornei diferente e te escolhi para que você também exale esse bom perfume na vida daqueles que ainda não alcançou a mesma perfeição que a sua. Peça a Deus para te ensinar a amar. Talvez o teu amor está aí entulhado pelos problemas. Talvez você já não tenha mais apreço por essa mulher, apreço por esse homem. Mas Deus está dizendo, eu quero avivar esse amor novamente. Eu quero tirar os entulhos que o sufocam e te permitir amar novamente, a viver intensamente esse amor ao lado do seu cônjuge, ao lado dos seus filhos, porque amar, igreja, é uma virtude. Amar é o vínculo da perfeição. E nós, como ministro do Evangelho, queremos consagrar todas as famílias presentes, todos os casais que aqui estão, e te pedir, Senhor, que o Senhor renove essa aliança, para que ambos possam permanecer juntos até que a morte os separe. Aleluia. Porque o casamento, meu Pai, o casamento é um ato glorioso que o Senhor permite um homem e uma mulher realizar, para que juntos usufrua, meu Pai, do melhor dessa terra. Aleluia. E nós te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Você vai dar um abraço bem forte na tua esposa, você vai beijá-la e amá-la nesse momento, em nome de Jesus. Se não tiver esposa, abraça quem está do seu lado, sua mãe, seu pai, seu amigo e seu vizinho, sabe? Dê um abraço no seu filho, dê um abraço no seu pai, na sua mãe. Amém? Diga que ama. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Domingo que vem nós estaremos consagrando todos os dizimistas fiéis da casa de Deus. Não deixa que o que a mídia, outras coisas confunda você. Ser dizimista fiel é um ministério que Deus chama cada um de nós, que quem obedece é abençoado. Amém? Porque Deus tem muito mais para nos conceder, para nos dar, do que nós a Ele. E quando Ele fala, Ele só quer que a gente obedeça e seja abençoado. Então domingo que vem eu quero te consagrar como um dizimista fiel. Você vai pegar o seu envelope aqui, para domingo que vem eu estar te consagrando. Você vai pegar o seu dízimo também nas suas mãos, porque nós vamos te abençoar. Se você trouxe dízimo, oferta, levante aí para o céu, que nós vamos abençoar também o seu dízimo. Se você não trouxe nada, você vai estender a sua mão na posição de receber, que eu vou orar por você. Meu Pai, eu quero primeiro aqui consagrar esses envelopes, meu Deus, da consagração dos dizimistas. Que cada pessoa, meu Deus, que é dizimista nessa obra, que o Senhor possa prosperar, abençoar, fazendo com que eles cresçam e tenham do melhor desta terra.
Assim eu abençoo também ao dízimo dessas pessoas, a oferta dessas pessoas. Eu abençoo o dizimista, o ofertante, o primiciante, o coluna fiel da casa do Senhor. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida deles 100 por 1 de tudo que eles têm feito diante de Ti. Assim eu determino pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Pode vir diante do altar. Seja abençoado. Você vai pegar com a pastora aqui também o seu envelope da consagração do dizimista. Para domingo nós estamos te consagrando. Se você já devolveu o seu dízimo, mesmo assim você não pode faltar domingo que vem, que a gente vai estar abençoando, determinando a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Pode vir diante de Deus. Expressão que mostra que Deus é o primeiro na minha vida. A minha gratidão, os primeiros frutos, as primícias, ofereço a Ti em Teu altar. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a Sua parte. Lembrando que você já pode pegar aí o seu projeto de vida. E lembrando que terça-feira estaremos aqui na guerra, fazendo aquele clamor forte por todas as pessoas no clamor do meio-dia. Amém? Você que vai estar aqui domingo, não falte. Domingo vai voltar normal às 19h30, tá? Nós vamos estar apenas o primeiro domingo aqui, como hoje. Já vamos participar do café, que você não sai antes de tomar café conosco, tá bom? Tem um boi cevado ali para você. Fique de pé, pega o seu projeto de vida, em nome de Jesus. A pastora vai encerrar o culto orando pelo seu projeto de vida e te abençoando. Gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse para o céu o seu projeto, aquilo que você colocou escrito nesse projeto de vida são os teus sonhos e os teus objetivos, e nós iremos agora focar em cada um deles, porque nós almejamos colher, nós almejamos comer o melhor dessa terra, nós almejamos alcançar essa promessa de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos objetivos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar a colheita na área familiar, que o Senhor possa unir essa família, trazer de volta aquilo que foi perdido, trazer o amor, a paz, a alegria, o respeito, que o Senhor possa restaurar os vínculos, que o Senhor possa restaurar a comunhão dessa família, meu Pai. Se há aí algo que separa essa família, que nessa manhã essa maldição possa ser quebrada, que esse elo maligno possa ser desfeito agora. Talvez, meu Pai, o marido tem mágoa da esposa, ou a esposa mágoa do marido, mas que ela possa, Deus, fazer nutrir essa palavra que ela ouviu, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que essa família volte a ser unida, porque eu estou profetizando a união no meio da tua casa agora. Eu estou profetizando a bênção de Deus no meio dos teus, para que a tua família seja bem sucedida. Pai, também nós profetizamos a colheita na área espiritual. Nunca se ouve tanto, meu Pai, pessoas desanimadas, desviadas do caminho do Senhor, como se vê nos dias de hoje. Pessoas dentro da igreja, mas longe do Senhor. Pessoas, meu Pai, com o espírito que havia em Saul, o espírito perturbado, era rei, mas era rejeitado, porque não obedecia a palavra do Senhor. Eu te peço que o Senhor possa restaurar agora, meu Pai, a saúde espiritual deste homem, desta mulher. Aviva o teu povo, Senhor, traga consciência espiritual, para que eles possam te servir em espírito e em verdade. Eu também oro pela área sentimental, que, meu Pai, que esse casal, que essa mulher, que talvez está em um relacionamento conturbado, talvez, meu Deus, já é o 5º relacionamento, como daquela mulher, meu Pai, que estava à beira daquele poço. Ela vivia uma vida sentimental destruída, mas quando o Senhor apareceu, tudo mudou. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de separação, eu quebro essa maldição, meu Pai, que talvez prelunda por muito tempo na vida dessa mulher e desse homem, e que eles possam, meu Pai, ter uma vida sentimental, meu Deus, bem sucedida. Eu também oro pela saúde. Você que está doente, em nome de Jesus, seja curado. Colha nessa manhã cura, restauração na tua área da saúde,
porque o Senhor é o teu médico, Ele será o teu cirurgião, é Ele que vai fazer na tua vida. Então toma posse em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela vida financeira, que o Senhor possa agora abrir portas, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, que o Senhor envie clientes, que o Senhor envie oportunidade, que o Senhor mande a provisão, Senhor, para o teu povo, e que Ele escolha uma vida financeira abençoada. E nós iremos orar pelos nossos familiares. Eu gostaria que você falasse o nome dos seus entes queridos e dos seus familiares aí agora, e que você pedisse ao Senhor que pudesse nesse momento visitá-los e restaurá-los para viver uma vida diante de Deus bem sucedida, um ministério bem sucedido, Pai, e que cada pessoa que foi agora colocada diante do Senhor possa ser alcançada por Ti nessa manhã, e terem eles a oportunidade de serem salvos e viver, meu Pai, a eternidade contigo, em nome do Senhor Jesus. Agora você vai colocar o seu projeto de vida na sua cadeira, e nós iremos orar pela igreja do Senhor. Você vai orar por pessoas que nunca mais você viu ela, nunca mais a viu na igreja, pessoas que antes sentavam do seu lado, mas por alguma razão o diabo conseguiu arrancar a semente da salvação do coração dela. Igreja, Jesus está voltando, e nós não podemos ignorar isso. Talvez você tenha filhos desviados, você tem um irmão desviado, sua mãe, seu pai. Cadê a tua família? E às vezes você vem para a igreja e você sente um bem-estar tão grande, mas Deus está dizendo: olha, tem gente da tua casa desviado, longe de mim, que precisa de ajuda, que precisa dessa oração que você está fazendo agora, que precisa se voltar para Deus. E nós não podemos ignorar isso, Pai. E eu te peço que essa oração que foi feita por pessoas da família ou não, pessoas que estão longe, meu Pai, quantos são os membros que foram, não saíram da igreja para ir para outra, saíram para ir para o mundo, e isso não nos alegra. Quem nos dera se ela saísse daqui para congregar em outro lugar. Isso, Pai, é de menos. O Senhor não vem buscar placa de igreja, não. O Senhor vem buscar um povo que te adora e que te louva. Mas se saiu para ir para o mundo, me entristece. Talvez, meu Pai, antes ela vinha para o culto da salvação, talvez ela não veio, meu Pai, mais à igreja, porque a atração dela é o mundo. Ela agora come das iguarias do rei desse mundo, e eu peço que o Senhor possa resgatá-la, e não permita que essa alma morra ou pereça nesse mundo sem tua salvação. Talvez, meu Pai, ontem passaram a noite em festa, pessoas que não têm mais noção do que é viver longe do Senhor. Traga elas de volta à consciência, resgate-a, ame-a, Senhor, novamente, e traga ela para dentro do santo lugar. Pois é isso que nós te pedimos, e pela fé te louvamos, te agradecemos por esse culto, agradecemos pela ceia, agradecemos por cada pessoa que nos ajudou, meu Pai, a fazer esse encontro, o seu encontro maravilhoso. Abençoa, consagra cada alimento que nós vamos ingerir agora, e que o Senhor possa retribuir, meu Deus, cada oferta de amor feita por tua igreja nessa manhã, porque assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus bem forte para o teu Senhor. Amém?